realidade de Samuel, a questão contextual de Samuel está inserido. A Bíblia ela tem várias vertentes que vai nos trazer informação preciosíssima para compreendermos a realidade dos dias do profeta Samuel. Mas eu estive pensando a respeito disso e observando que, se nós formos discorrer sobre passagens bíblicas para tentarmos entender a questão dos dias de Samuel, em todos os livros temos uma descrição disso aqui. Teremos que passar em vários livros bíblicos e com isso acabaremos tomando muito tempo na introdução, acabaremos perdendo a essência que é o âmbito da mensagem para nós compreendermos o que Deus tem conosco. Então eu quero me prender ao livro de Atos dos Apóstolos e tomá-lo como uma base histórica para nós contextualizarmos o profeta Samuel e assim entendermos a sua realidade e os fatos que o cercam, conforme veremos aqui essa noite. Olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, para traçarmos um caminho para entendermos a questão do profeta Samuel, nós podemos destacar em linhas introdutórias que Samuel ele é um divisor de água no meio da história do povo de Israel. Por que ele é um divisor de água? Porque ele vai dividir a história da nação de Israel, e nós teremos uma realidade que antecede a Samuel, uma outra realidade totalmente distinta que vai suceder a partir do profeta Samuel. Isso porque quando nós olhamos para a história tanto bíblica quanto fizermos uma análise histórica de Israel, entenderemos que desde as suas origens até o profeta Samuel, o povo de Israel ele se organizava de forma tribal, ou seja, as tribos mantinham a organização, não tinha um exército militar escalado, como temos hoje em todas as nações, inclusive no Brasil. Temos a Força Aérea, a Força Tática, enfim, a Força Nacional. Israel até então não tinha um exército preparado, um exército montado, e também não tinha uma hierarquia de governo, politicamente falando, montado até então. Mas cada tribo tinha a sua parte de terra que foi concedida como herança, e então as tribos se organizavam em questão de batalha, em questão de guerra, momentos de batalhas entre povos, incluindo o povo de Israel. Então, um chefe da tribo, alguém que tinha uma autonomia superior ali dentro, um destaque, então ele se levantava à frente da batalha e a tribo se organizava em guerra e eles partiam então para a batalha. Assim sucedia até os dias do profeta Samuel. Quando Samuel entra na história, a partir de Samuel, nós temos o primeiro rei oficial de Israel, que é o rei Saul. E após ele teremos os demais reis, com destaque para o rei Davi, que vai se tornar um grande rei de destaque de Israel. Então, a partir de Samuel, quando ele unge Saul a rei de Israel, desde ali em diante, Israel não é mais uma nação, um povo, um grupo tribal desorganizado, mas ele se torna uma nação organizada por rei que vai à frente da batalha, e esse rei vai organizar um exército de batalha com todos os preparativos, e a partir de então não é mais um conjunto tribal, mas é uma nação propriamente dita, bem organizada, com um personagem real, o rei que está à sua frente e que vai à frente das batalhas, e isso vai continuar acontecendo até os tempos do cativeiro sírio e o cativeiro babilônico de Judá. Queridos, é por isso que Samuel se torna um divisor de água. Ele transforma, através do seu chamado, a nação, um conjunto tribal, em uma nação real, organizada, que vai dar sucessão a partir dele. Para entendermos a realidade de Samuel, então compreendermos a sua palavra, temos que seguir uma ordem histórica para a nação de Israel. Eu quero, como disse aqui nisso, observar a ordem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que era um pouco mais bem organizada, bem cercada, aí fica mais fácil a gente entender. A nação de Israel começa com o chamado de Deus ao homem por nome de Abrão. Segundo o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7,
E a palavra de Deus para esse homem, quando ele ainda estava dentro do território babilônico, caldeu, é essa: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra, para um lugar a qual eu, o Senhor, te mostrarei. E Deus fala com Abraão, em nome dos caldeus, ele sai de Ur e pega a sua viagem juntamente com o seu pai Terá, seu sobrinho Ló, e alguns familiares que o acompanham. E ele chega até a cidade de Harã. Quando ele chega à cidade de Harã, que já faz parte da Mesopotâmia, a Bíblia diz que Terá, o seu pai, veio a falecer. E após o falecimento de seu pai Terá, Abraão pega sua esposa Sarai e seu filho, o seu sobrinho Ló, e ele parte em direção ao chamado de Deus, conforme o Senhor lhe tinha prometido. E Abraão vai peregrinando a terra que Deus havia prometido lhe dar. E Deus vai dizer a Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 18, dizendo: toda essa terra que está diante de ti, eu darei a tua descendência posterior a ti. Só que Deus vai dar um alerta, e o escritor aos Hebreus, precisamente na pregação de Estevão, no capítulo 7, vai fazer questão de frisar essa informação, no capítulo 7, no verso de número capítulo 7, verso número 6, que Estevão vai dizer que Deus revelou a Abraão que após a sua morte, a sua partida, o seu povo, a sua descendente, os seus descendentes sanguíneos de Abraão, que vai descender a partir do tronco de Isaac, eles ficariam escravos na terra estrangeira, que era a terra do Egito. E Deus vai dizer para Abraão que essa peregrinação duraria por um espaço de 400 anos. Então aqui nós temos a base inicial histórica de Israel. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, Abraão peregrina a terra, e depois da sua peregrinação, o seu neto Jacó vai descer para o Egito para cumprir a promessa que Deus havia dito a Abraão, que a sua descendência seria peregrina 400 anos em terra estrangeira, saber do Egito. E lá eles vão passar esse tempo profético de 400 anos. Depois desse período profético, a Bíblia vai nos revelar, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e o versículo de número 18, que Deus vai tolerar a nação de Israel por quase 40 anos no meio do deserto. E quando a Bíblia fala de tolerar, é porque de fato eles provocaram a Deus de várias formas e maneiras, provocaram, e por muitas vezes provocaram a Deus no meio do deserto. Murmuraram, reclamaram, se disseram estar arrependido do chamado de Deus, de ter saído do Egito, atendido a proposta divina, disseram que era melhor ter morrido lá, ficar com as mãos da escravidão. E tudo isso provocou a ira a ponto de chegar no momento em que Deus diz que nenhum, com exceção de Caleb e Josué, dessa geração que saiu do Egito, entrará na terra prometida, porque por 10 vezes me provocaram até agora. Então, por causa disso, Deus vai pegar aquela nação que ele havia prometido de lhe dar uma terra com manava, leite e mel. E a Bíblia vai dizer que Deus pega essa nação e os coloca para andar em círculo. 2 anos depois de haver saído do Egito, eles estavam às beiras do mar, às beiras do lago do Jordão. E agora o que faltava era a travessia do Jordão e pular para dentro da terra prometida. Mas porque provocaram a ira de Deus, a Bíblia diz que Deus vai nos fazer andar de volta das montanhas por 38 anos aproximadamente, até que toda aquela geração perecesse e morresse no meio do deserto. Tudo isso aconteceu, e da geração que saiu lá da terra do Egito, em torno de 3 milhões de pessoas, dos adultos que saíram de lá, a Bíblia diz que somente 2, a saber Josué e Caleb, entraram na terra prometida que o Senhor havia prometido. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui, eu já volto para a mensagem que nós estamos discorrendo, mas é interessante nós observarmos que muitos daqueles que receberam promessas de Deus ao longo da história morreram sem receber o cumprimento de suas promessas. Muitos daqueles que receberam de Deus uma promessa morreram no meio da servidão do deserto sem alcançar a promessa que o Senhor Deus lhe havia prometido.
passado. E assim acontece com muitos dos nossos dias, que por não valorizar o projeto e a chamada de Deus na sua vida, acaba se contaminando, se deixando levar pelos prazeres deste mundo, se deixando levar pelos prazeres dessa terra, e perde a chamada de Deus, e perde o melhor que Deus tem para você. É por isso que o Lucas falou aqui essa noite, Hebreus capítulo 12, verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro você tem que ofertar o teu corpo em sacrifício vivo, não pode se conformar com esse mundo e deve ser transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Se queremos viver a promessa de Deus, se queremos desfrutar do que Deus tem para a nossa vida, devemos estar debaixo da mão potente e soberana do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Israel por se entregar, Israel por se deixar levar, perderam a promessa que o Senhor nos havia prometido. E Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, se não me foge a memória, o capítulo 10, ele vai falar a respeito de Israel ter sido como um símbolo para nós, para que nós olhássemos para eles e não caíssemos nos erros no qual ele caiu, e assim ainda continuamos muitas vezes caindo, deixando as promessas de Deus, deixando-se levar por coisas banais, como diz Lucas essa noite. Não passamos pela etapa proferida da palavra de Deus e perdemos de experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas para experimentarmos ela, temos que estar debaixo da vontade do Senhor, temos que se submeter à vontade do nosso Deus, temos que entender que Deus tem um projeto maravilhoso para a nossa vida, e que não adianta o homem querer bater de frente com o projeto de Deus, que só vai se dar mal. Quando Deus encontra com Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, em Atos do capítulo de número 9, a Bíblia diz que Jesus aparece para Saulo de Tarso quando ele está próximo de Damasco, e ele caiu por terra. E quando ele caiu, a palavra que Jesus diz para ele é essa: por que me persegue? Ele diz: Senhor, quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue? E ele vai complementar dizendo: agora você vai saber o quanto vale recalcitrar com as questões. Quantos aguilhões? Ele vai dizer: o quanto vale recalcitrar quantos aguilhões? O que é um aguilhão? Era uma ferramenta que o arador de terra ficava com ela na mão, para quando o animal que estava puxando o arado não queria obedecer, ele pegava a ponta fina do aguilhão e batia com a ponta dele, para ele entender que não deveria se desobedecer. Quando Deus diz para Paulo: Paulo, você vai saber o quanto vale recalcitrar contra os aguilhões, ele está dizendo: você vai saber o quanto vale lutar contra a minha vontade, você vai saber o quanto é pesado e contra o meu querer, você vai saber o quanto dói não fazer o que eu mando fazer. Oh, Jesus. Israel morre no meio do deserto, mas Deus tolera ele quase 400 anos, quase 40 anos. E aí o escritor de Atos, no capítulo 13, versículo 20, ele vai dizer que depois de ter tolerado Israel quase 40 anos, o texto diz que quase 450 anos, Deus vai enviar juízes para falar com a nação de Israel, para os organizar. Toda vez que Israel saía fora dos planos de Deus, já dentro da sua terra prometida, Deus levantava juízes. Quem eram juízes? Eram homens que estavam na direção de Deus para trazer Israel de volta para o seu lugar. E quando você pega o livro de Juízes, nós temos pelo menos 12 juízes levantados por Deus, sendo o primeiro deles o Daniel e o último Sansão, aquele grande homem de força conhecido nas Escrituras. Deus levanta os juízes para falar com Israel. Depois de Deus ter levantado 12 juízes, então Deus levanta no livro de Samuel mais pelo menos 3, que é o sacerdote Eli, que impera também como juiz de Israel, e os seus 2 filhos, Ófnios e Finéias. E quando Deus nos levanta, a Bíblia vai nos revelar no primeiro livro de Samuel, onde nós estamos, que nós chegamos nos dias do profeta Samuel. Deus levanta Eli, Deus levanta os seus filhos, Ófnios e Finéias, mas ele se corrompe no seu ofício, ele se deixa levar pela contaminação, ele se deixa levar pelo pecado. Os filhos do sacerdote Eli, diz a Bíblia, que além
disso, Deus não vai rejeitar apenas Ófnis e apenas Finéia, mas também vai rejeitar o seu pai e a sua descendência. Os filhos porque viveram errado, e o pai porque não corrigiu o erro dos seus filhos. Os filhos porque viviam uma vida dupla, e o pai sendo a autoridade espiritual, não só da casa, mas também da fé do povo de Israel, não levou em consideração e não corrigiu os seus filhos. Por isso, Deus vai tratar com eles severamente. E é nesse momento que eles estão contaminados. Está contaminado o Eli, está contaminado o Ófnis, está contaminado o Finéias, e junto com eles a nação de Israel. Nesse momento, a Bíblia vai dizer que um homem por nome de Eucana Efratita, que morava na região de Eufrates, ou na região de Benjamim, e ele vai no Benjamita, ele vai, diz a Bíblia, ter duas mulheres, o nome de uma é Ana, e essa mulher por nome de Ana, a Bíblia vai dizer que ela era estéril e não poderia ter filhos. De repente ela está no templo orando, angustiada por causa da humilhação, e a Bíblia vai nos dizer que quando ela orava, ela pedia a Deus um filho e voltou ao Senhor, que se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria para ser servo do Senhor e para o servir no seu tempo. Agora vejam bem, como que Deus trabalha de forma maravilhosa. Para servir no tempo, tinha que ser levita, tinha que pertencer à tribo de Levi. E ela promete que o seu filho serviria lá. E aí quando nós olhamos para 1 Crônicas, capítulo 6, verso 33, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele é descendente de Levi, ele procede do filho de Levi, por nome de Coate, e então ele é um descendente e ele tem direito de trabalhar sim, lá no templo. E conforme está em Números, capítulo de número 3, e o versículo de número 31, os levitas do tronco de Coate, que é o caso de Samuel, eles tinham por obrigação cuidar do lugar santo, a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. Era de responsabilidade deles isso. Então Samuel nasce nessa família. Quando ele nasce, a Bíblia vai dizer que ele é levado ao templo como desmamado, e ali ele começa a ficar à disposição da obra do Senhor. E o interessante é que um levita ele começava a trabalhar na idade de 30 anos de idade, trabalhar na obra do Senhor, conforme está em Números capítulo 4, e o versículo de número 2, que de 30 anos para cima era a idade de trabalhar. Mas quando você pega o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que Samuel ainda era jovem, era menino novo, e ele já ministrava na presença de Deus usando roupa de sacerdote, o éter do sacerdotal. Isso é para nós vermos como que Samuel foi chamado, escolhido por Deus. A escolha de Samuel. Samuel é um homem que ele vai ser reconhecido a nível do grande profeta Moisés. Se você está em Jeremias capítulo 15, verso 1, você vai ver que Samuel aparece junto com Moisés na profecia de Jeremias como uma referência em Israel. Salmo 99, verso 6, aparece Moisés, Arão e Samuel no meio deles. Ele ganha um destaque. Agora o que eu quero que vocês percebam, e nós vamos terminar daqui a pouco, é que quando Deus vai levantar Samuel, como está a situação de Israel? Israel está entregue ao pecado. A liderança de Israel, que é Eli, o sacerdote, os seus filhos que o sucedem, que é Ófnis e Finéias, também está entregue ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês, vai ser fácil para Samuel exercer o ministério? É por isso que no capítulo 7, versículo 12, ele vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Porque se não fosse Deus na vida desse rapaz, primeiro, ele era um rapaz novo, criado longe dos pais. Ele era um menino jovem, ele cresceu ali dentro. E aí eu pergunto para você, na onde ele cresceu? Aí você pode me dizer, ele cresceu num bom lugar. Ele cresceu no templo, ele cresceu na casa de Deus. Eu até concordaria com você. Só que tem um problema que nós não podemos esquecer. Ele cresceu numa igreja onde a liderança não estava espiritualmente. Ele cresceu até mesmo dentro da igreja, mas no meio de uma liderança que o mais velho, que era Eli, não se importava com mais nada. E os seus filhos, que eram os companheiros de idade de Samuel, para darem o exemplo de como deveria exercer o ministério, estavam extremamente corrompidos, envolvidos em prostituição, envolvidos em moralidades. E Samuel
Samuel cresce ali no meio. Samuel cresce no meio daquele povo. Só que quando você olha para Samuel, ele é diferente. Quando você olha para o capítulo 3 de Samuel, você vai ver que Deus fala com Samuel que vai julgar Eli, vai julgar Ofni, vai julgar Finéias, vai julgar toda a sua geração. E a Bíblia vai dizer que Deus era com Samuel, que Deus falava com Samuel. E aqui eu quero abrir mais uma lista para dizer uma coisa para você: que nem eu nem você não temos oportunidade nem direito de usar como desculpa o ambiente que a gente vive para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faz. Às vezes a gente quer se esquivar da responsabilidade, acusando quem está perto da gente, acusando o trabalho onde a gente trabalha, a empresa que a gente está inserido nela, a faculdade onde a gente faz parte, acusando o meio social no qual nós estamos vivendo, e olhamos para Deus e dizemos: eu não sou porque o trabalho não dá, eu não sou porque o ambiente que eu vivo não dá, eu não sou porque a família no qual eu sou criado não dá, eu não sou. Isso é desculpas que nós usamos para não nos entregarmos à vontade do Senhor. Samuel, ele tinha de tudo para ser um corrupto. Samuel tinha de tudo para ir para a pena de Ofni e Finéias e prostituir, mas ele se manteve fiel ao projeto e ao propósito do Senhor. Samuel tinha toda a oportunidade. Primeiro, ele estava longe de papai e da mamãe. Segundo, quem poderia me corrigir estava pior do que ele. Era o momento que ele poderia fazer o que ele quisesse. Quem teria moral para corrigir Samuel? Ofni, Finéias, Eli, um pior do que o outro. Samuel tinha todas as oportunidades que ele precisava, se ele quisesse, para viver uma vida profana. Mas quem decide servir a Deus, não tem obstáculo que o pare nessa terra. Quem decide honrar o nome do Senhor, seja como foi Daniel, seja como foi os seus 3 amigos, seja como foi José do Egito, seja como for, crente é crente, independente de qualquer coisa. O mundo pode estar como estiver, a faculdade onde você está inserido pode estar como estiver, a empresa que você trabalha pode estar como tiver, mas se você tem caráter moral e se você tem temor de Deus, aonde você estiver, você é sal da terra e luz desse mundo. Oh, meu Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. O problema de muitas pessoas é que elas se entregam ao erro e depois começam a jogar a culpa no seu vizinho, vizinho de família, vizinho de igreja, vizinho de trabalho, começa a se justificar os seus erros em cima do erro alheio, começa a justificar a sua má conduta em cima da má conduta alheia, e é por isso que muita gente que Deus tem chamado está morrendo sem receber a promessa, está morrendo sem herdar a promessa do Senhor, porque estão negociando princípios, estão se entregando aos prazeres dessa terra, estão se deixando levar pelo movimento terreno. A Bíblia diz que Salmo 11, verso 6, quando já os fundamentos se transformam, quando já os fundamentos, as bases, elas se transformam, elas são derrubadas, elas são movidas, quando já as bases, na onde nós deveríamos se firmar, elas são conduzidas para outros locais, elas são movidas pela sua realidade. Aí os homens se perguntam: o que poderá fazer o justo? Se entregar, se deixar levar, se deixar ser conduzido, seguir a massa, ou permanecer firme no projeto e no propósito que Deus tem para você? Se entregar aquilo que o mundo quer que você viva, se entregar às paixões que o mundo quer que você participe nelas, ou fazer como Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel propôs no seu coração: eu não vou me contaminar com os manjares de Babilônia, nem com os manjares da mesa do rei, mas eu vou me manter fiel ao Senhor. No meio da podridão, Samuel
Deus. Queridos, chegamos em Samuel e eu preciso que vocês entendam. Capítulo 7 de Samuel. Samuel está partindo para a terceira batalha de Israel contra os filisteus, o povo palestino que habitava os arredores ali de Israel. Eles estão partindo para a terceira batalha. A primeira batalha está no capítulo 4. A segunda batalha continua ainda no capítulo 4. E a terceira batalha está no capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos vendo. E a palavra Ebenezer, ela aparece 3 vezes aqui. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. A palavra Ebenezer aparece no capítulo 4, versículo 1. A palavra Ebenezer aparece no capítulo 5, versículo 1. E aparece no capítulo 7, versículo 12. E aqui nós vamos entender uma coisa. A batalha, as 2 primeiras batalhas de Israel, sob a liderança ainda de Ófnis e Finéias, acontece no capítulo de número 4. E aonde que ela acontece? O acampamento de Israel estava exatamente em Ebenezer. Ebenezer, para quem não sabe, significa uma pedra de ajuda, uma pedra de auxílio. Quando você pega o capítulo 4, versículo 1 do 1 Samuel, a Bíblia diz que o exército de Israel se ajuntou em Ebenezer para guerrear contra o exército dos filisteus. Vejam só uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui agora. A primeira batalha, e sucessivamente também a segunda, na direção da primeira, ela acontece debaixo de uma palavra profética. Preste atenção nisso aqui, senão você vai ver a mensagem. Ela acontece debaixo de uma palavra profética. De quem que é a palavra? Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 4, verso 1, que veio a palavra de Samuel a Israel para que saísse a batalha contra os filisteus. E eles saíram. Só que diz o texto sagrado que quando eles vão à batalha, quando eles entram em guerra, veja que aqui é o exército de Israel que se prepara e eles lançam o ataque preparadamente, debaixo de uma palavra profética, eles vão à batalha contra os filisteus. Você sabe o que acontece? A Bíblia diz que os filisteus deram uma surra em Israel. Presta atenção nisso aqui. Eles foram debaixo de uma palavra foram debaixo de uma palavra. Só vocês foram debaixo de uma palavra. Foram debaixo de uma palavra profética. Não é de qualquer profeta, não é de Ófnis, não é de Finéias, nem de Eli. É uma palavra de Samuel, o homem de Deus. Foram debaixo da palavra profética de Samuel. Mas quando eles entram na batalha, eles tomam uma surra tremenda. E diz o texto que eles voltam para trás sem envergonhar. E o texto sagrado diz que naquele dia caiu de Israel 4.000 homens na. Que decisão! Saíram debaixo de uma palavra profética. Presta atenção, senão você vai perder a mensagem. Estou terminando. Saíram debaixo de uma palavra profética de nome de Deus. De nome de Deus. A palavra era profética de nome de Deus. Mas perderam a batalha e morreram. Quase 4.000 homens naquele dia. Que decepção. Voltaram para trás e disseram: não estou entendendo. A palavra veio de Samuel, o homem é mão de Deus. Mas por que Deus nos entregou na mão dos nossos inimigos e nos permitiu ser envergonhados e feridos? E aí os que estavam ali lembraram da arca da aliança que simbolizava a presença de Deus que estava lá na cidade de Siló. E aí mais depressa, Ófnis e Finéias, os sacerdotes se prepararam. Vamos lá para Siló buscar a arca, vamos resolver esse problema agora. Se Deus não estava conosco na batalha, é porque a arca não foi. Mas se nós vamos em Siló, buscarmos a arca e trazer ela, Deus vai estar com a gente na batalha, nós vamos vencer. E aí a hora da decepção não vai embora. Porque primeiro eles têm uma palavra profética, segundo eles têm uma palavra mais um sinal. Eles têm a palavra. Eles têm a palavra profética. Eles têm a palavra profética, que é a palavra de Samuel, e eles têm um sinal visível, exterior, visível. Qual que é o sinal? A arca da aliança com eles. Irmãos, eles acreditavam tanto na presença da arca, mas tanto que o texto sagrado de 1 Samuel 4 diz que quando a arca chegou ao acampamento, o povo danou a gritar. O texto diz que eles gritavam tanto e tanto, que a Bíblia diz que a terra se estremeceu. Quando a terra estremeceu, os filhos
de batalha perdida, de causa perdida, de vergonha. A segunda vez que ela aparece no capítulo 5, aparece para falar sobre a perda da presença da arca. Aparece para falar sobre a perda de uma estrutura de alto valor para Israel, que era a arca da aliança. Perderam a arca. Então, Ebenezer aqui se torna para eles um ciclo de derrota. Ebenezer, perdemos a batalha. Ebenezer, perdemos a arca. Ciclo de derrota. E aí, quando você olha para o capítulo 7, verso 12, Samuel foi exatamente em Ebenezer, onde era ciclo de batalha perdida, ciclo de arca perdida, ciclo de vergonha, ciclo de derrota, ciclo de desânimo, ciclo de frustração. Samuel vai chegar bem ali e vai dizer: vou colocar uma pedra aqui, porque até aqui nos ajudou. Sabe o que é isso? Mudança de cenário. Mudança de cenário. Aonde perderam batalha, aonde foi envergonhado, aonde perderam a arca, aonde passaram pela frente ali, que alguém vai cantar o hino da vitória e dizer: até aqui nos ajudou. Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga glória a Jesus. Mudança de cenário. Mas a mudança de cenário só acontece, vou terminar esse ciclo, se vocês não ficarem agoniados. A mudança de cenário só acontece se houver mudança de vida. Se houver mudança de vida. Não aguarde mudança se você não mudar. O problema da nossa geração, pastor, é que elas acreditam muito no que Deus pode fazer, mas elas não acreditam em nada do que elas podem fazer. Elas acreditam que só Deus pode fazer, mas elas não podem fazer nada. Outro dia eu estava discutindo com um teólogo, e ele disse: Eliseu, o homem ele é neutro, ele não tem poder para se decidir. Eu disse: engraçado, ele tem poder para decidir se quer prostituir, se quer estudar, se quer ser profissional, se quer fazer uma faculdade, se quer, ele tem poder de decidir aonde trabalhar, aonde estudar, ele tem poder para decidir aonde morar, a cidade, o bairro, com quem se casar, mas quando as coisas é para Deus, ele não pode decidir nada, se torna neutro. O interessante é que homem é esse que só é neutro para Deus, para si mesmo, para os seus prazeres, para o mundo que ele vive. Ele não é neutro, mas quando é para Deus ele se torna neutro. Aí Deus tem que decidir tudo por ele. Aí, irmãos, é onde nós chegamos no ponto central da questão. Para haver mudança, tem que começar a mudança em nós. Se a mudança, eu estou falando de mudança do cenário, é muito aqui. Samuel vai cantar a vitória, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que ele vai dizer isso? Porque ele agora vai viver um momento novo na vida deles. Algo novo vai acontecer, não só com Samuel, mas também com Israel. E por que vai acontecer? Porque houve uma mudança. A Bíblia vai dizer, capítulo 7 de 1 Samuel, verso número 2, que a arca de Deus, depois de roubada, ela fica mais de 20 anos na mão. Você pensa? Mais de 20 anos distante de Israel. E depois que ela está mais de 20 anos distante de Israel, depois que já se passou mais de 20 anos que ela está distante, aí a Bíblia diz que Samuel chegou para o povo, ajudou o povo na cidade de Mispa. E no capítulo 7, verso 3, Samuel vai dizer: Israel, vocês perderam a batalha. Mas é o seguinte: se vocês se converterem, tirar os deuses estranhos do meio de vocês, arrancar as imagens e as tarotas que estão aqui no nosso meio, se limpar o coração para o Senhor e se servir a Ele só e mais ninguém, Ele vos dará vitória sobre os vossos inimigos. Sabe o que Samuel está dizendo? Nem tudo está acabado, uma mudança de cenário ainda pode surgir ali. Nem tudo está perdido, ainda há a possibilidade de uma mudança acontecer aqui. Mas para essa mudança acontecer, 3 decisões você tem que tomar. Primeira, vocês têm que se converter. Segunda, vocês têm que limpar o coração. Terceira, vocês têm que servir ao Senhor. Se vocês fizerem isso, Deus vai mudar o cativeiro de vocês. Se vocês fizerem isso, Deus vai dar vitória para vocês. Se vocês fizerem isso, a vergonha vai sair do meio de vocês. O que é se converter? Em rápidas palavras, é mudar de vida. Converter é transformar. É você converter uma coisa em outra. É você mudar uma coisa em outra. A primeira coisa que nós temos que fazer, se queremos viver algo novo, olha a primeira palavra, Ebenezer,
Ebenezer, lugar de perder a arca da aliança. Ebenezer, lugar de glorificar e dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Mudança de cenário. Se eu e você queremos viver mudança de cenário na nossa vida, o primeiro passo é temos que nos converter verdadeiramente para Deus. Eliseu 2023 está acabando e eu quero entrar no 24 diferente. Só vai entrar diferente se você for diferente. Não adianta no dia da vigília da virada de ano colocar o osso no chão, chorar, espernear e papar o chão, a cerâmica e dizer que quer mudança, se não tomar uma atitude de mudar. A atitude é nossa. A mudança de cenário começa quando a gente começa a entender que Deus quer que nós mude de alguma coisa. Israel estava envergonhado. Israel estava arrasado. Israel estava decepcionado. Porque eles tinham uma palavra profética. Eles tinham uma aparência de quem tinha a presença de Deus, porque tinha arca. Mas eles não tinham a essência da presença de Deus na vida deles. Eles tinham uma palavra do profeta, eles tinham uma arca simbolizando a presença, mas eles não tinham compromisso com Deus e a presença de Deus não estava com eles. A primeira coisa para que haja mudança de cenário é se converter. Atos 3, verso 19 é escrito: arrependemos e convertemos para que sejam apagados os nossos pecados e venha o refrigério pela presença do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é refrigério? É o alívio da dor, é o alívio do sofrimento, é o alívio da vergonha. É a mesma coisa que Samuel está dizendo para Israel: quer receber refrigério? Quer receber alívio? Quer deixar de passar vergonha? Se converta ao Senhor vosso Deus. Oh, Jesus, maravilhoso. Há muitas pessoas perdendo batalhas espirituais porque não têm compromisso com Deus. Querem vencer a luta com a força do braço. Querem vencer o inimigo e as suas astutas ciladas usando a força que tem no seu próprio braço. E o profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, vai dizer: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Converter, depois de converter, o texto diz: limpar o coração. O que é limpar o coração? É tirar as imundícias que estão reservadas a mim, é tirar os maus pensamentos, é tirar as más intenções, é tirar os maus olhares, é tirar os maus desejos, é tirar aquelas coisas ruins, mundanas que estão sendo alimentadas na vida. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala daquilo que o coração está sobejando, está sobrando, está cheio. Então, se o coração está cheio de coisas ruins, você vai viver uma vida com coisas ruins. É por isso que Jesus
Espírito de Deus quer operar, quer mudar, quer transformar, quer fazer mudança de cenário. No lugar da vergonha, Ele quer fazer alegria. No momento, no lugar da decepção, Ele quer trazer gozo. No momento onde você foi humilhado, Ele quer trazer sorriso. Mas nessa noite, Deus está dizendo para alguém: se converta, limpa o coração e faça o melhor para Deus, para que Deus possa fazer uma mudança na sua vida. Oh, glória a Jesus. O último ponto para ver uma mudança espiritual, uma mudança de cenário, está convertendo-se de pai e coração ao Senhor e servir ao Senhor. O problema da nossa geração é que ela não serve quase nada para Deus. Pastor Vidal disse um dia para mim: ela não serve quase nada para Deus. Ela não oferece quase nada para Deus. Preste atenção. Estamos vivendo uma geração de crentes que passa 3, 4 dias no meio do mato, com anzol na mão, uma lanterna quase apagando, em tempo de ser mordido pela cobra, comido por uma onça, mas não tem problema nenhum. Mas quando é para ficar meia hora, não culta demais. Fica 3, 4 dias no meio do mato, em tempo de ser picado com uma fera no meio do mato, mas isso aí para ele é normal. Mas o que não é normal é ter que ir para a igreja 2 segundos seguidos. O que não é normal é ter que ir para uma campanha de oração. São pessoas que não aprenderam a servir a Deus. Elas gostam de servir a si mesmas. Elas gostam de servir os seus prazeres. Elas gostam de servir as suas vontades. E aí quando alguém fala alguma coisa, está errado. Está errado. Mas ela lá fora, nas redes sociais, ela tem 2, 3, 4, 5 horas para ficar no Facebook, Instagram. E hoje é tanta rede social, se você tiver meia hora para cada uma, você nem trabalha mais. É meia hora para atender um, meia hora para outro. Quando você acabar de atender todos, até o seu patrão vai te dispensou, você nem trabalha mais, já perdeu o emprego. De tanta rede social. Parece que o menino entendeu que o segredo é criar aplicativo de rede social. E aí vai criando. Está fazendo uma fila de aplicativos. E aí, em vez de você selecionar aquele que serve para você e aonde nós outros, abre conta em 10, em 15, em 20, e há tempo para atender essas 15, 26, 20 redes sociais, e não tem 10 minutos para orar, não tem meia hora para ver uma Verdade, não tem tempo de ir para uma escola dominical, não tem tempo de fazer um curso teológico, não tem tempo de ir para um monte, não tem tempo para nada, mas tem tempo para atender as 15 redes sociais que abriu. Essa é a geração que estamos vivendo. E aí o profeta Samuel diz assim: não vai dar certo, tem que se converter, limpar o coração e servir ao Senhor. Tem que servir. As pessoas hoje estão acostumadas a ofertar tudo para Deus às pressas. Meu Deus, eu estou aqui na sua presença, entra logo, porque senão não vai dar tempo nem de o senhor falar comigo, porque é 9h15.
Se coloque de pé glorificando o nome de Jesus nessa noite. Rapaz, suricando, rapaz. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus santo, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. 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 Se queremos uma mudança de cenário espiritual, se queremos uma mudança de cenário no próximo ano que está chegando, temos que começar a mudar a nossa atitude em relação ao céu. Temos que começar a mudar a nossa forma de adorar, a nossa forma de glorificar, a nossa forma de cultuar e começarmos a ofertar a Deus algo melhor. Começamos a trazer para o altar de Deus algo saldio, algo bom e não algo doente para o altar de Deus. Santo Deus. Glória a Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar com você e nós vamos terminar. Samuel fala, tem que fazer isso, tem que converter, tem que limpar o coração, tem que servir a Deus. O povo proclamou um jejum, começou a orar, clamar, se arrepender, quebrou os deuses estranhos. A Bíblia diz que Deus desceu no arraial, o lugar trovejaram, pastor Alain, e a Bíblia diz que nenhum filisteu escapou, todos morreram na batalha, e Israel não foi mais humilhado, e Samuel chegou no lugar de Ebenezer, a pedra da murmuração, a pedra da humilhação, e ele mudou. A partir de hoje não é mais pedra da humilhação, mas é pedra de cântico, porque até aqui lhe ajudou o Senhor. Aleluia. Cantores, antes de cantar, prepare o hino, ensaie em casa, pregador. Antes da gente pregar, vamos ler a palavra, vamos trazer uma mensagem sadia. Não vamos trazer para o altar um negócio doente. De qualquer maneira, não vamos trazer algo sadio. Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. Quando viemos para adorar, não vamos ficar olhando, não vamos ficar mexendo em telefone, tirando foto.